Olá, boa tarde. Vamos olhar para os erros invisíveis que sabotam os seus relacionamentos. Ai, gente, tiraram o filtro que eu gostava aqui. Deixa eu ver. Ai, vou deixar esse. Ninguém merece ficar feia no vídeo. E aí, vamos esperar um pouquinho, vocês irem entrando para olharmos para os principais erros que podem aí estar sabotando as suas relações, te impedindo de ter aquele relacionamento que você deseja, que você quer, que tá aí te atrapalhando. Vamos olhar para isso. Deixa eu esperar um pouquinho para ir chegando aí a mensagem, vocês irem entrando. Boa tarde. Os erros invisíveis que sabotam os seus relacionamentos. Vamos falar sobre isso. Bom, primeira coisa que eu quero dizer para você, não enxergue aqui o erro num lugar de peso, de eu tô errando. Nós vamos errar e é errando que a gente pode acertar. Eu falei esses dias sobre isso, que eu acho que todos esses erros, se não boa parte deles, eu cometi também ao longo da minha vida. E eu tinha um determinado resultado. E não ter o resultado que eu desejava ter me ajudou. Porque aí eu ia, olha, não tá funcionando, deixa eu voltar, deixa eu tentar, deixa eu enxergar que onde eu posso melhorar, o que eu vou fazer. Então aí foi que eu busquei cursos, que eu busquei a terapia, que eu busquei a constelação. Então, só porque eu estava, vamos considerar, errando, que na verdade o erro é um resultado, então eu tô fazendo as coisas de determinada forma, não tô tendo o resultado que eu espero, eu volto atrás e vejo o que eu posso, onde eu tô errando, o que eu vou fazer para ter um outro resultado. Boa tarde, Luciana, tudo bem? Então, não é para você enxergar, eu usei a palavra erro aqui, mas não enxergue isso de um lugar pesado, de um lugar de culpa, mas de um lugar de crescimento, de aprendizado e resultados diferentes. A segunda coisa não vai ser uma live longa, eu não gosto muito de fazer lives longas porque eu acho que a gente tem que ir lá direto, aprender e ir para a vida. É assim que funciona. Apesar de ser sempre um processo, então eu aprendo, eu elaboro, mas observe isso na sua vida e já vai tentando entender onde está o seu padrão para você fazer diferente, estando já no relacionamento ou não. Use isso para fazer diferente. Busque ajuda se você sentir, se for importante para você, mas eu acredito que só de você visualizar esses padrões, né, esses erros que você pode estar cometendo, já vai te auxiliar bastante. Pode ser que você cometa mais que um aqui? Pode ser que esteja tudo junto, pode ser que em alguns você já esteja mais leve, já tenha lidado com isso, outros ainda tem um peso para você, então tá tudo certo também, tá bom? Então, vamos lá. Eu separei aqui, que são os mais comuns, ó, pra vocês verem que é uma folha aqui. Eu separei aqui 5 erros, tá? Que vocês podem aí, que você pode aí tá cometendo. Ficou com alguma dúvida, fique à vontade, pode mandar aqui pra mim. Depois eu vou abrir também uma caixinha de perguntas, então ao longo do dia, sentir alguma coisa, refletir alguma coisa, manda lá na caixinha que eu vou respondendo para vocês. Primeiro, o amor salvador. O que é esse amor salvador?
É aquela pessoa que eu vou falar no feminino, porque a maioria que está aqui são mulheres. Então, é aquela mulher que quer salvar o outro, ela quer salvar o parceiro. Então, ela vai acabar atraindo homens fracos, homens, por exemplo, que têm questões com vício, homens que têm problemas para conseguir um trabalho, homens que se colocam num lugar pequeno, um lugar infantil, para que essa mulher possa ser a grande ali. E aí ela vai para a relação como, né, uma salvadora, porque ela entendeu que é assim que ela vai ser amada. Então, ela precisa fazer muito, ela precisa, aquelas mulheres que muitas vezes sustentam o homem, elas que bancam a casa, ou quando vão sair ela que paga tudo. Então, é a mulher que quer salvar, a mulher salvadora. Claro que muitas das vezes ela fica, né, ressentida por isso, mas ela tem um ganho. O ganho é exatamente esse. Esse homem precisa de mim e eu me sinto amada por isso. Então, por mais que ela muitas vezes reclame de eu não aguento mais, eu tô cansada, ele não me ajuda, ele não faz nada, existe um ganho aí. Ninguém fica em algo que é 100% ruim, mesmo que inconsciente existe o ganho. Nesse caso, o ganho é esse. Eu sou amada porque essa pessoa depende de mim. E se ela, por exemplo, arranjar um emprego, ou se ela largar o vício, ele não vai precisar mais de mim, ele vai embora. Então, essa dinâmica, ela vai permanecendo. De onde isso pode vir? Muitas das vezes com a questão com o pai, às vezes lá na história dela, o pai que era esse homem fraco, às vezes um pai com problemas com vício, ou também a mãe ali que era a forte, a mãe que dava conta de tudo. Então, ela vai para a relação dessa mesma forma, buscando isso. Ela entende que ela precisa salvar o outro para ser amada. Boa tarde, Carla, tudo bem? Estamos falando aqui sobre os principais erros. Acabei de contar aqui um pouquinho do primeiro erro, que é o amor salvador, né? O amor que quer salvar. Então, mulheres que entram num relacionamento como a salvadora, como a forte, e buscam homens mais fracos, buscam homens com problemas com vício, para ali estarem nesse lugar de salvar. E que isso, muitas das vezes, vem com a questão lá na família. Então, no geral, pode ser a mãe também, né? Pode ser, mas normalmente é mais um homem, né? Um pai que era fraco, um pai com vícios, um pai que traziam suas questões, e essa mulher vai para o relacionamento dessa mesma forma, buscando salvar quem na verdade ela queria salvar. Ela queria salvar o pai, mas como ela não consegue, afinal ele é pequeno, a gente não tem poder, né, de salvar o outro, ela vai para a vida e age da mesma forma. Isso era algo que eu tinha muito forte em mim, né? Já trouxe aqui, já falei várias vezes aqui. No meu caso, eu tinha um pai com problemas com o álcool, então eu ia para o relacionamento dessa mesma forma, querendo salvar, né, querendo ajudar, querendo ser maior ali, porque eu achava que eu só iria, né, ser amada se essa pessoa, de certa forma, precisasse de mim. Então tinha uma questão aí de autoestima também, né? Então, se eu não posso ser amada só por ser quem eu sou. Eu preciso, para eu ser amada, eu preciso entregar muito. É isso, vinha tudo da minha história ali, que na verdade não consegui salvar o meu pai. Quem eu queria salvar era o meu pai, e eu não consegui, né? Meu pai acabou falecendo por conta da bebida. Então, essa dor que eu carregava fazia com que eu agisse dessa mesma forma dentro dos meus relacionamentos. Faz sentido?
Me conte, você percebe isso nas suas relações ou já percebeu de alguma forma? Me conte. Enquanto eu vou bebendo aqui minha água. Acho que tá tudo bem, né? Se vier, mais uma vez, se vier perguntas, podem colocar aqui no chat que eu vou respondendo, tá? Curta para saber se tá fazendo sentido para vocês. O segundo erro é amar como a mãe. Então, primeiro erro, o amor salvador, o amor que quer salvar. E o segundo é o amor como a mãe. O que é esse amor? Como é que é esse relacionamento? Se eu, e aqui não só a mãe, tá? Mas mãe, avó, principalmente a mãe. Então, vamos dar esse mesmo exemplo. Então, lá tem um casal e existem muitas brigas, ou meu pai foi embora, meu pai não ficou, terminaram, o relacionamento deles não deu certo, ou meu pai traiu muito a minha mãe, ou meu pai era muito agressivo, meu pai era muito violento. De forma inconsciente, o que você faz? Olha, eu amo tanto a minha mãe é uma pessoa que todos nós amamos, nossas mães, afinal elas deram a vida, né? E veja, a criança, ela ama a mãe incondicionalmente, ela não diz, olha, isso aqui eu não gosto da minha mãe, eu não quero. A gente que cresce, né, e dentro das nossas feridas, a gente passa a ter ressalvas a esse amor, mas na alma todos nós amamos os nossos pais. E aí você ama tanto a sua mãe que você não se permite ser mais feliz do que ela. Então, a mensagem que você, dentro de você, fica se a minha mãe não pôde ser feliz em um relacionamento, eu também não posso. Então, você ou vai ser uma pessoa que vai encontrar pessoas indisponíveis e aí vai dizer, eu só encontro o que eu quero, mas eu acabo só encontrando homens indisponíveis, homens que não querem nada com nada, e aí fica aqui lá porque homem não presta, homem não quer nada com nada. Então, você vai ser essa pessoa que vai acabar encontrando, porque na sua alma você também está indisponível, porque você tá ali presa na história da mãe, não querendo ser, porque se você vai ser mais feliz do que ela, você vai sentir culpa, porque assim, como assim eu vou ser mais feliz do que a minha mãe? Olha o quanto que a minha mãe sofreu. E às vezes tem dó da mãe, tem medo da mãe ficar sozinha, então quem vai cuidar da minha mãe? Eu preciso morar com a minha mãe, eu preciso fazer as coisas pela minha mãe. E aí não cabe alguém ou então vai encontrar esses homens indisponíveis e aí vai dizer que quer, mas que o homem que não quer, o homem que não presta. Ou pode ser também que encontre homens parecidos com o que a mãe tinha ali no relacionamento. Então, por exemplo, se a sua mãe estava em um relacionamento que o homem traía, você vai, para ficar parecida com ela, encontra homens que traem também. Ou por julgar a sua mãe. Então, minha mãe é muito trouxa, né? Vou usar assim. A minha mãe, nossa, olha, meu pai fez tudo isso com ela, ela não faz nada. Ela tá lá ainda nesse relacionamento. O que você tá dizendo? Estou excluindo. Eu tô excluindo quem a minha mãe é. Eu tô excluindo as escolhas dela. Eu tô julgando qual que é a tendência, que isso se repita. Então, tudo que a gente exclui tende a se repetir de alguma forma. Então, tô dando esse exemplo aqui da traição, né? Então, se você julga a sua mãe pelas escolhas dela, por ela ficar num relacionamento ruim, por ela ficar com alguém que você considera que não é bom pra ela, você tende a repetir. Pensa e lembre, a sua mãe é uma adulta e ela é capaz de lidar com a vida dela, ela é capaz de lidar com a história dela. Se ela, por exemplo, olha, ela ficou sozinha, né, meu pai foi embora, ela tá sozinha, eu não me permito ter um relacionamento porque a minha mãe vai ficar sozinha, ela escolheu isso.
E ao mesmo tempo ela é capaz de fazer uma outra escolha a qualquer momento. Então deixe a sua mãe com a escolha dela e faça as suas escolhas, porque eu tenho certeza, eu falo isso tanto, que na alma, tudo que a sua mãe quer é que você seja feliz, tudo que a sua mãe quer é que você realize os seus sonhos, que você tenha um bom relacionamento. Talvez no tempo dela ali ela não pôde ter esse relacionamento, mas ela passou a vida para você e você pode. Então honre a vida, honre a história dela, não presa lá, seja por julgamento, seja por dó, seja por culpa, independente do motivo, mas honre fazendo diferente, curando o seu feminino, que cura um pouco dela também e cura quem vier depois também. Então esse é o segundo erro, amar como a mãe. Tá fazendo sentido? Curta aqui para eu saber. Esse é o segundo. Vocês viram, né? Como eu falei, pode ser que eu cometa, mas que um pode, porque às vezes eles se relacionam. Então, que nem, por exemplo, esse amor que salva, que é encontrar homens fracos, pode ter também a ver com a mãe. Então, a minha mãe lá estava com uma pessoa que eu considerei, né, meu pai, que eu considerei um homem fraco, então eu vou da mesma forma para a relação, e aí, enfim, quero salvar. Minha mãe também pode ter sido uma salvadora, e eu também sou uma salvadora, então eles podem estar, né, acabar se relacionando um com o outro. E também, claro, né, a gente tá falando aqui da sua vida, da sua história, mas claro que existem as questões ancestrais, então pode ser que você me fale, mas, né, Camila, o relacionamento dos meus pais foi bom, foi tranquilo, ok, né, não tiveram nenhumas questões, vivem bem, pode se relacionar também à parte mais ancestral, então os avós, né, os bisavós, principalmente avós, bisavós, as avós. Então, se algo acontece lá na sua ancestralidade em relação a isso, né, ao tipo de relação que essas mulheres tiveram, isso também pode impactar na sua vida, tá? Vamos lá, então, para o terceiro, que é o amor compensando. O que é o amor que compensa? Então, vamos supor que você teve lá seus pais, você teve lá a sua história e você, por algum motivo, achou que você não recebeu o suficiente. Então, vamos dar um exemplo aqui. Então, eu gostaria de ter tido mais carinho. Na minha família, meus pais não eram carinhosos, assim, eles não eram de carinho físico. Eles me deram tudo ali que eu precisava, mas carinho não tinha. Você cresce com o que você considerou que aquilo era uma falta. Você vai para o relacionamento e tenta compensar o que faltou lá. Então, você vai para o relacionamento e vai querer receber isso. Então, você vai dizer, eu quero que você seja carinhoso comigo. E às vezes a pessoa pode ser que seja, pode ser que não seja. Só que você não está aberta para receber o que o outro tem. Você vai num lugar de vazio, você vai num lugar de carência. E a tendência é que, por mais que esse outro faça, não é suficiente e nunca vai ser o suficiente. Por quê? Porque não está lá. A falta está lá. E aí você só quer compensar. Então, me dá agora o que faltou. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo que não está relacionado diretamente aos relacionamentos. Vamos supor que... Vamos lá, carência. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Há pouco tempo atrás, eu estava com um problema com o ferro. Então, eu estava com o ferro, a ferritina baixa. Eu estava carente de
ferritina, não tinha o suficiente, tinha uma carência, tinha um vazio. Se eu começasse a comer algo que não tivesse aquilo que eu preciso, então, sei lá, vamos supor, comer banana. Tô me alimentando, tô comendo aqui banana. Vai suprir? Não. Vai me alimentar? Vai. Tô alimentada, eu comi algo que tô alimentada. Mas não supriu o que eu realmente preciso. O que eu preciso é ferritina. Onde eu vou achar ferritina? Nos alimentos que tem ferritina. Dos exemplos nada a ver. Mas espero que tenha dado para entender. Então é isso. Não adianta você ir lá se a pessoa falar assim, olha, eu tenho isso aqui. Receba isso. E aí, o que você acha que faltou, agora como adulta, não é mais responsabilidade dos seus pais, a responsabilidade é sua. Então, é lá, ir lá, agradecer, muito obrigada, vocês me deram tudo que eu precisava, vocês me deram a vida, foi o suficiente, agora eu sou adulta e agora eu cuido de mim. Então, se eu acho que me faltou carinho, quem vai me dar esse carinho? Eu. Eu não vou compensar isso e dizer o outro, compense, me compense, me compense. O outro vai ficar exausto, você vai ficar frustrada, porque você vai querer e o outro, e nunca vai ser o suficiente, por mais que ele dê. E essa relação não vai ter futuro, não vai ter força nenhuma, porque você vai ser aquela pessoa que vai ficar reclamando, a pessoa vai ficar cansada e não vai rolar. Então, é a busca, né? Você vai encontrar isso na sua fonte. Então, primeiro me preencho já de tudo. Eu tô preenchida. Ok, faltou. E tudo bem, sempre vai faltar alguma coisa. Dos pais a gente recebeu tudo. Bert dizia isso. Os pais deram tudo. O que eles deram e também o que faltou. A gente recebe tudo deles. E o que faltou, a gente vai se dar. Não é mais em nenhum outro lugar. É você que vai fazer isso por você, para que seu relacionamento possa ter força. Para que você cheia, alimentada, sem esse lugar de vazio, você receba o que o outro tem. Porque você já tá completa. Então, voltando a esse exemplo. Então, se eu tô com o meu ferro ok, minha ferritina ok, eu posso comer banana, eu posso comer abacaxi, eu posso comer qualquer coisa. Porque vai não é carência, é me alimento aqui, tá tudo bem. Tá bom? Tá fazendo sentido? Olha isso. Você faz isso aqui, ele levanta o joinha. Tá fazendo sentido, gente? Me diz que aí a gente já vai para o quarto. Tá? Vamos continuar? Eu fico falando aqui, eu tenho que ficar bebendo água pra dar uma olhada aqui na garganta. Isso que hoje tá nem tá tão quente aqui, pelo menos aqui em São Paulo, o tempo tá mais ameno, não tá tão calor. O quarto erro é o amor que está excluindo o pai. As pessoas que estão excluindo o pai, isso aí vai entrar em vários lugares. Então, pode ser a mulher, aquela mulher forte, aquela mulher que diz que não precisa de nada, que ela não precisa de ninguém, que ela não precisa de homem, que homem é isso, que homem não presta. Ela vai rezar a missa inteira e ela vai ser muito forte. Por que você pode se perguntar assim, bom, se ela excluiu o pai, ela não teria que ter excluído o masculino? Então ela teria que ter um feminino mais aflorado? Sim,
e não. Por quê? Porque quem exclui o pai, o que ela, no fundo, o que ela quer dizer? Eu sou melhor que meu pai, eu sou mais forte que meu pai, praticamente assim, eu sou mais macho que meu pai. Então ela vai querer ser muito mais forte que ele, muito melhor do que ele. Ela vai lá, ó, fazer tudo e mais um pouco para provar assim, eu sou melhor que o meu pai. Claro que ela vai ficar o quê no fim disso? Exausta, porque ela tá fazendo de um lugar que não é um lugar, ela tá fazendo de um lugar, mais uma vez, um lugar de vazio. E se eu tô vazia, eu tendo a fazer muito, muito, muito mais. Porque se eu faço do meu lugarzinho, isso aqui, ó, essa sou eu, esse é o meu lugar, é isso aqui que eu dou conta. Se eu estou fazendo de um lugar que não é meu, nada supre. Então eu tenho que fazer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E aí eu vou ficando exausta. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Val. Então, essa mulher forte, o que ela vai fazer? Ou ela nem vai se relacionar, porque é isso, ela tá fechada, porque ela acha que homem é tudo igual, ela não vai dar espaço. Ela não precisa de ninguém, ela acha, né, que ela não precisa de ninguém, então não tem espaço para alguém ali. Se ela consegue se relacionar, não, tudo bem, tô aberta para me relacionar. Ou ela vai encontrar um homem que ela considera fraco, como o pai, como ela achava lá, e aí ela vai entrar nessa salvadora de fazer demais. Ou ela vai encontrar um homem parecido com o pai para receber desse homem o que a alma dela ainda sente que faltou. Então essa é uma segunda opção. Ou se ela encontrar um homem, vamos dizer que esteja um masculino, eles vão ficar no embate. Eles vão brigar, eles vão bater de frente, eles vão entrar numa competição. Vai ser uma relação muito pesada, porque é aquela mulher rígida, uma mulher que não cede, que não está no lugar dela de realmente trocar, de crescer, de aprender com o outro. Então pode acontecer todas essas situações quando essa mulher vai para um relacionamento excluindo o pai. E aí é isso. Ela vai buscar e às vezes ela não dá certo com ninguém, porque ela tá sempre nesse lugar de vazio, de querer, né, ser amada por esses homens, querendo receber o que ela acha que faltou lá do relacionamento com o pai. Ou isso, ou ela já desistiu, ela não quer saber de ninguém, ela tá lá sozinha, na alma dela, né? Muitas vezes quando ela tá ali sozinha, ela acaba sentindo muito por isso, mas vestiu lá a armadura. Às vezes é uma mulher muito bem sucedida, mas carrega essa dor na alma. Faz sentido? Me conte. Tá fazendo sentido, né? Então tá bom. Bom, já falamos aqui dos 4, então o amor que salva, o amor como a mãe, o amor que compensa e o amor que exclui o pai. E agora nós vamos para o último erro. O último erro, a gente falou isso na live da semana passada, dos passos para um relacionamento saudável. Se você não assistiu, vai lá assistir, tá no feed, para você entender quais são os passos aí para que a sua relação seja leve, uma relação saudável, uma relação que tem força, que pode crescer. Então, assiste se você não assistiu. O último erro, então, é o amor que está em desequilíbrio. Todos os outros podem desembocar aqui.
e vão. Então, se você tá salvando e quer ser maior, isso vai desequilibrar. Se você tá amando como a mãe, pode trazer essas questões também desses relacionamentos que estão em desequilíbrio, o que exclui o pai, o que compensa. Todos esses podem desembocar no amor que está em equilíbrio. Porque, como a gente conversou lá na semana passada, para que uma relação tenha força, para que uma relação tenha futuro, para que uma relação possa ser saudável, ela precisa estar em equilíbrio. O que é o equilíbrio? Eu dou e eu recebo. Eu dou e eu recebo. Porque muitas vezes a gente não quer trocar. Porque a gente não quer ficar em dívida. Então, se eu trocar, eu vou ficar em dívida com essa pessoa e eu não quero. Isso quer dizer o quê? Eu não estou disponível aqui. Eu não quero entrar nessa relação de fato. Se eu só dou, que muitas de vocês é o que acaba vivendo, por conta dessas dores, por conta dessas histórias, que boa parte aqui, pelo menos de vocês, né, que vem conversar comigo, das minhas clientes, são as mulheres que fazem demais. Se eu só faço, eu não fico em dívida. Quem está em dívida é o outro comigo. Eu não estou em dívida. Então, pensa nisso. Se no fundo você não quer trocar porque você não quer entrar de fato na relação, você não quer ficar em dívida com o outro, você quer ficar de boa, não quer ficar com a sua consciência pesada de querer trocar, e sem troca, não vai rolar. Não vai dar certo esse relacionamento. Precisa ter equilíbrio, precisa ter troca. Falei e repito aqui sempre. Quer dizer que é assim? Eu vou dar isso aqui, você vai me dar isso aqui, vai ser igualzinho? Não vai. Não vai. Mas você vai sentir se a sua relação tá equilibrada. Você vai sentir. Se você estiver cansada, exausta, se você não vê o movimento do outro, você está fazendo demais. Se só o outro se movimenta e você fica lá também, só quer receber, está desequilibrada. É natural, nós, seres humanos, a gente quer trocar. Se a gente está bem, se a gente está no nosso lugar, de fato, é o natural, a gente quer doar, a gente quer trocar. Então, só se permita, né, olhar para todas essas outras coisas que pode ser que estejam atrapalhando aí o equilíbrio, para que você, então, consiga trocar. Então, o último erro é esse. O amor em desequilíbrio. Desequilibrar as relações. E isso, a gente aqui tá falando de relacionamento amoroso, mas serve para as relações, serve para as amizades, serve para o seu trabalho. Tá equilibrado? Eu dou, eu recebo? Não, tá desequilibrado. Vou dar só um exemplo aqui que não tem nada a ver, mas só para vocês entenderem e sentirem aí. Por exemplo, se você está num trabalho em que você está fazendo demais e não está recebendo de acordo, desequilíbrio, essa relação também tende a não ter força. Ou você vai se cansar, ou você em algum momento vai sair de lá, algo vai acontecer, porque é uma lei, né? É uma ordem da vida, uma lei que Bert fala nas constelações, a lei do equilíbrio. Então, se não tem equilíbrio, não tem força, independente de onde seja. Aqui estamos falando de relacionamento amoroso, mas trouxe esse outro exemplo só para vocês entenderem que todas as relações, elas precisam ter equilíbrio. Só não vai ter lá entre pais e filhos, porque não dá para equilibrar algo que a gente recebe, que é maior do que todas as outras coisas, que é a vida. Então, não tem esse equilíbrio. Como é que eu pago a vida? Indo para a vida e colocando mais vida no mundo. Seja filho, seja projeto, seja o que você gera e coloca aí no mundo, assim você equilibra, mas não equilibra lá, voltando lá, equilibra
pra frente, pra vida, pro futuro. Então, preste sempre atenção nisso, como está o equilíbrio aí nas suas relações para que elas possam ter força. Então, quais foram os principais erros? Quem chegou depois, gente, vai ficar salva no feed, tá? Pode depois entra lá para você assistir a live. Principais erros: o amor que quer salvar, o amor como a mãe, então eu amo como a minha mãe, o amor que compensa, então eu vou para uma relação querendo receber e compensar algo que eu acho que faltou lá da minha história, o amor excluindo o pai, então tende a buscar o pai nessas relações, eu expliquei bem aprofundei um pouquinho mais, e esse amor que está em desequilíbrio. Se você sente que isso acontece aí na sua vida, Camila, tô perdida, vejo que isso realmente, como eu falei, já aqui ó, gabaritei praticamente tudo isso, já fiz em algum momento da minha vida. Então eu sei como é que é isso, eu sei como é que é às vezes a gente querer se relacionar e não conseguir, não entender porque que a gente acaba atraindo pessoas que não estão disponíveis ali para um relacionamento, por mais que na nossa mente a gente queira, a gente não consegue. Então eu sei exatamente como é isso. Se você está com dificuldades, não consegue, fica aqui, que todos os dias eu trago conteúdo para vocês, para expandir a consciência. O primeiro passo é sempre consciência. Eu vi algo que antes eu não conseguia ver. E vem constelar. A constelação transforma a vida, traz essa consciência, permite enxergar coisas que muitas vezes sozinha você não consegue. E se você precisar, me chama lá no direct que eu te passo todas as informações. E o último recado é que vou abrir agora a caixinha de perguntas, então ficou alguma dúvida, manda lá que ao longo do dia eu vou respondendo para vocês. Tá bom? Um beijo e até!